Sou galo, sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha cara, sou da Pajuçara, eu sou do CRB. Sou galo, sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha. Fala pessoal, beleza? Passando aqui hoje sem luz circular, sem nada. Estou aqui na secretaria, resolvi fazer um vídeo sobre o nosso CRB. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sinal das notificações para novos avisos, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, isso faz com que esse canal cresça. Mais tarde, pessoal, eu vou estar no Bancada Norte e Nordeste falando sobre CRB. Então eu vim aqui falar sobre o nosso time, o CRB, o que está acontecendo com o CRB, uma atualização da semana, sobre o CRB. Vamos começar o seguinte, o Marroquim, quando acabou o Alagoano, havia falado em 3 contratações, apenas por causa do déficit no orçamento de 2 milhões. Foi criticado, teve essas coisas todas, porém, essa semana teve uma reviravolta. Antes até de anunciar as primeiras contratações, o Marroquim foi numa entrevista, se não me engano, na Pajuçara, Futebol Clube, falou que o problema não era dinheiro, e sim encontrar as peças certas, ou seja, o CRB tinha dinheiro para contratar. E, poxa, então, alguma coisa mudou, porque anteriormente a desculpa era: o CRB não tem dinheiro, então não vai contratar. Então alguma coisa realmente mudou e o CRB finalmente tirou o escorpião do bolso. Bom, então o que aconteceu? Já trouxemos 3 contratações. Trouxemos o lateral esquerdo, Jorge, que, na minha opinião, uma excelente contratação, porém uma aposta. Por que uma aposta? Porque uma aposta é um lateral que já foi de seleção, já jogou na Europa, campeão brasileiro, campeão de Libertadores. Por que uma aposta? Simplesmente porque o Jorge vem sofrendo muitas lesões e não tem jogado futebol desde então. Então, vamos botar aqui falando sobre o Jorge. Mas antes disso aí, teve também uma entrevista do Thiago Paes, justamente no Esquadrão. E o Thiago Paes falou uma coisa que eu falei aqui até, que o CRB, as preferências, o objetivo principal do CRB seria o quê? Seria um lateral esquerdo, por causa do Vitinho, e 2 atacantes de beirada, que era a deficiência do CRB. Porém, o CRB fez algumas dispensas. Foi anunciado pelo Iverson Fernandes 3 dispensas, que seriam Viniegra, Dentinho e o centroavante Welder. Então, perdemos um atacante de beirada que não vinha sendo utilizado, perdemos um meia que também não vinha sendo utilizado, que era o Viniegra, e perdemos o centroavante na reserva atualmente, que não vinha rendendo nada, muito criticado pela torcida. Então, o CRB trouxe também mais 2 reforços. Trouxe o Getúlio, alagoano Getúlio, de Major Isidoro, para compor o centroavante, repor a saída do Welder, se bem que a gente tem o João Neto, que é o moleque da base do Fluminense, que quando entrou demonstrou categoria e qualidade, e ontem anunciou o meia Raí, que jogou no Botafogo, da base do Botafogo do Rio de Janeiro, e jogou o Carioca, e jogou 11 minutos numa partida da Libertadores este ano. Então, eu vou abrir o SofaScore aqui desses jogadores para poder mostrar para vocês, certo? Então, vamos compartilhar nossa tela. Vamos por ordem. Então, compartilhar sobre o Jorge. Jorge tem 28 anos, 1,84 m. Poxa, é um lateral alto, coisa boa. Então ele é bom, a gente sabe que ele é bom lateral. Em 2023 ele jogou
4 partidas apenas pelo Carioca, né? 4 partidas no Carioca, no Brasileirão 22, então Carioca. Deixa eu ver se ele jogou partida da Libertadores ano passado. Não jogou também Libertadores ano passado, né? Então, ele jogou 4 partidas pelo Carioca, certo? 3 sendo titular e 80 minutos por jogo, né? Isso no ano passado. O cara tem uma calor, não tem o mapa de calor do Jorge, mas a gente sabe que ele é um lateral esquerdo e defende bem e apoia bem. Ele é bem equilibrado, né? O problema do Jorge realmente é com as lesões que ele vem sofrendo no decorrer da sua carreira, né? Então a gente já pode abrir aqui no 2022 jogando pelo Palmeiras, certo? Ele jogou 9 partidas e iniciou 5 vezes, jogando 54 minutos por jogo. Olha o mapa de calor dele. Então ele apoia bem, ele vai bem à área, ele agride a área adversária. Então é um lateral que a gente está precisando mesmo, né? Porém, como eu disse, o Jorge ele está um tempo afastado. Vamos ver aqui na Libertadores de 2022. Na Libertadores de 2022 ele jogou 5 partidas, iniciando 4 jogos, né? Também um mapa de calor bom, certo? E ele também jogou em 2022 o Campeonato Paulista, né? Tá demorando por 09, né? No Campeonato Paulista jogou 8 jogos e iniciou 7 partidas. Foi campeão paulista em 2022 pelo Palmeiras, né? Então, é um excelente lateral esquerdo, o Jorge, certo? O que prejudicou a sua vida foi as lesões, né? Em 2022 ele jogou algumas partidas, mas ele se lesionou em 2022 no Brasileiro e teve que sair do Palmeiras, certo? Em 2023 foi para o Fluminense, se lesionou e agora ele foi emprestado para o Santos, não jogou o Campeonato Paulista, mas ficou no banco de reserva, então o Sergipe poderia contratar ele. E o Jorge, ele é o nosso lateral esquerdo contratado, né? Segundo, né, nós trouxemos agora o que? O Getúlio, né? Então vou compartilhar a tela do Getúlio. Bom, o Getúlio, ele é destro, certo? Tem 1,87 m, é um cara alto e joga muito pela ponta esquerda e centroavante. Isso segundo o SofaScore. Mas se a gente olhar o mapa de calor dele, ele joga também pela direita, né? Isso foi uma partidas dele este ano pelo Goiás, né? Ele jogou 8 partidas, 5 como titulares, mas não fez nenhum gol, né? Esse ano Getúlio não fez nenhum gol. Então a média dele foi uma média abaixo de 7 no Goiás, né? Ele pertence a Tombense, né? Ele estava emprestado, ele já jogou o campeonato brasileiro da Série B, certo? Em 2022 pelo Avaí, certo? Ele é emprestado da Tombense, ele jogou 14 partidas, inicializou 6, certo? Cadê gols? E fez um gol, né? Isso foi o que ele jogou. E você vê que ele tem muita movimentação, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então podemos mostrar que que o Getúlio, ele é um cara que tem boa movimentação, pelo um lado e pelo outro, certo? Tem 26 anos, é alagoano, natural de Major Isidoro. Bom, falando nisso, né, vamos falar no Getúlio, então vamos falar um pouquinho no time do CRB que viajou. Não vamos falar no Raí agora não, certo? Por quê? Porque o Getúlio viajou com o time do CRB para enfrentar o Novo Horizontino no seu
Vou interromper aqui, porque infelizmente o WhatsApp vai dar esse banner, então não vou fazer o seguinte, eu vou passar simplesmente a lista de quem foi relacionado para a viagem, né? Quem viajou para enfrentar o Novo Horizontino no dia de ontem, né? Goleiros, Matheus Albino e Vitor Caetano. Laterais, Hereda, Matheus Ribeiro, laterais direito. Laterais esquerdos, Formiga e o Eric, né? O moleque da base de 17 anos, que é um cara de qualidade. Porém, como eu já disse, é um cara que precisa ser trabalhado mentalmente. E eu acho que também o Jorge pode ser um mentor muito bom para esse moleque, o Eric, viu? O zagueiro, nós temos o Fábio Alemão, o Simon, o Gustavo Henrique e o Darlisson da base. O Darlisson, ele conhece o futebol paulista porque ano passado ele estava emprestado, e emprestado também esse ano a Ferroviária, né? Então, se está emprestado à Ferroviária, então ele conhece lá os campos do futebol paulista porque jogou naquela região, então ele pode também ajudar um pouco. E é um moleque bom, um garoto de qualidade, que pode sim ser importante no CRB nessa ausência provisória do John, né? Então eu disse, para que trazer um zagueiro se a gente tem um moleque da base que tem qualidade? Olha aí, ó. Nós temos aí o Darlisson relacionado, que deve jogar sim. Se jogar, vai entrar e deve entrar bem, né? Volantes, nós temos o Falcão, nós temos o João Pedro, que também pode ser utilizado como lateral, nós temos o Caio César e o Rômulo, né? Meio-campistas, o Jorginho está ausente, não vai jogar, né? Ficou em Maceió fazendo tratamento para tendinite que ele tem no tendão calcâneo, né? Temos GG e Lucas Caliel, né, que são os meias, e os atacantes, nós temos Anselmo Ramon, João Neto, o Getúlio, por isso que eu falei o Getúlio, por isso que eu falei depois que eu falei isso aí, certo? Léo Pereira, Mike e La Bandeira, né? Então, temos um time considerado completo. Então, só que é o seguinte, né, o Getúlio ainda não pode jogar. Mas por que ele viajou? Porque ele pode ser que ele jogue, né? Porque até hoje, às 19 horas, o CRB pode regularizar o Getúlio. Então, o que aconteceu, né? O Getúlio, ele pertence ao Tombense, né? Ele estava emprestado ao Goiás. E ontem mesmo saiu a rescisão do Getúlio, certo? Com o Goiás e retornando ele para a Tombense. Vamos abrir o Goiano. O peixe. Então, ontem mesmo aqui, ó, Getúlio Vanderlei da Silva Timóteo. Então, ontem já saiu a rescisão dele, né? Aí a gente vai para o Campeonato Mineiro. Tombense. UFHM. E o Getúlio já retornou a Tombense, clube seu de origem, onde ele tem contrato. Acho que é o Uran, que é o proprietário do Tombense, né? Se a gente for no Alagoano, né? Ontem não havia saído no bid do Alagoano, do CRB, no caso, o Getúlio, apenas a prorrogação do contrato do Anselmo Ramon, né? Então, é justamente isso que aconteceu com o Getúlio. Então, o Getúlio, ele pode ser que ele não jogue, se ele não for regularizado hoje na CBF. Mas, como a gente conhece o Lima Verde, a gente sabe que logo, logo ele vai ser regularizado e vai entrar, sim, né, na lista. Bom, então, vamos falar, então, agora do outro
contratado, que foi o Meia Raí, que pertence ao Botafogo do Rio de Janeiro. Deixa eu abrir o compartilhamento de tela dele. Então, ele tem 21 anos, 1,71 m, né? Ele é canhoto, certo? Ele teve uma partida pela Libertadores, atuou 11 minutos, certo? Jogou contra justamente a LDU, né? E atuou somente no final, né? 11 minutos, então não foi muita coisa isso na Libertadores. Ou seja, ele tem uma experiência, né, com a Libertadores. Então, e ele, se a gente olhar direitinho o histórico dele, vamos ver esse ano aqui, ó. Esse ano no Carioca, atuando muito mais pelo lado esquerdo, mas ele, como meia, ele atua o campo todo, mas ele atuando muito mais pelo lado esquerdo, certo? Ele iniciou 4 partidas e teve um gol pelo Carioca, né? Então, é um garoto bom, né? Um garoto que, se a gente olha aqui, ele não está só iniciando no Botafogo, né? Se a gente botar no passado mesmo, vamos pegar aqui o ano passado, que é aquele pelo Botafogo, né? Então, no Carioca, ano passado, ó, média de 7,26, uma média boa. Também jogou 4 partidas como titular, 7 partidas do Carioca, né? Brasileirão 2023 atuou apenas uma partida, né? Infelizmente entrou só no final. Jogou a Sul-Americana, né? 2 partidas, média de 33 minutos por jogo. Então, é um garoto que já tem experiência e vem jogando no Botafogo desde 2022 na equipe principal, certo? Então, um garoto que demonstra a qualidade do Carioca de 2022, 9 partidas, certo? Iniciando 6 partidas e um gol. Então, é um garoto que tem um futuro promissor, que, assim, não veio para ser titular, mas veio para poder ajudar o CRB num momento que seja necessário. Como ele é canhoto, ele pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, mas você viu que nas coisas dele, né, ele atua mais pelo lado esquerdo, até por ele perder ele ser o canhoto, né, mas é um garoto de qualidade, né. Então, esses foram os reforços que o CRB trouxe até então, hoje, 10 horas da manhã, como eu estou gravando esse vídeo, né. Então, o bid do CRB, deixa eu ver se já saiu alguma coisa, já que o bid já está rolando no dia a dia, né, no dia de hoje já está rolando. Se teve alguma novidade, o CRB ainda não teve nenhuma atualização com relação ao bid, certo? Bom, pessoal, com relação a isso aí, então, o CRB reforços até então foi isso daí, né? Vamos falar um pouquinho agora do sorteio da Copa do Brasil, né? Ontem saiu o sorteio da Copa do Brasil e o CRB vai enfrentar o Ceará, né? Eu tinha falado nos grupos que os principais adversários que o CRB poderiam enfrentar, que teriam uma chance maior de passar, seriam Botafogo do Rio de Janeiro, por não estar atravessando uma grande fase e tendo também confusões no extracampo com o John Textor, né? Poderia também ser o Cuiabá, que também não está em uma grande fase, e o Ceará, né? Os 3 times que eu sempre colocava nos grupos. Eu preferi que seja um desses 3. E foi o Ceará. O Ceará que ano passado perdeu para a gente lá no Ceará, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. É um time de Série B, apesar de ter um orçamento muito maior, né? Mas o CRB vai enfrentar o Ceará, né, dia 1º, dia trabalhador,
né, aqui em Maceió. O CRB manda o primeiro jogo em Maceió, e o segundo jogo, dia 22 de maio, ou seja, 21 dias depois, vai haver o jogo da volta lá no Castelão. Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu estava olhando aqui, é o seguinte, tanto o Rai, quanto o Getúlio, quanto o Jorge podem jogar, né? Então, assim, o Jorge ele vai ter um período de 20 dias para poder se condicionar melhor, porque ele não vinha jogando. Mas o Raí e o Getúlio já vinham jogando. Então, eles podem jogar no dia primeiro, se for o caso, né? O Jorge também poderia, porque vai estar no 18º dia, quem sabe o Daniel Paulista não queira botar o Jorge para jogar, né? Justamente no campo que é em casa, no campo que não é tão pesado. Pode ser que o CRB consiga lançar o Jorge aos poucos para poder ele adquirir isso aí, quem sabe ele pegar o mais rápido possível a titularidade, né? Então, foi esse nosso adversário, o Ceará. Adversário melhor não haveria, né? Porque se a gente pegar os outros clubes de Série A, né, que estavam lá, todos eram Série A, e eram clubes dificílimos, né? E eles também, eles não queriam enfrentar o CRB logo no negócio. Então, eram poucos os clubes que queriam enfrentar o CRB. Todos eles queriam Souza da Paraíba, queriam Amazonas, queriam América de Natal, que são clubes que têm um orçamento um pouco menor, né? Apesar do Amazonas ter um orçamento muito grande, e está contratando até jogadores que estavam meio que aposentados, né? O Jô é um deles, né? O próprio Dentinho é outro também, né? Os dois jogaram no Corinthians, né? Então, o Amazonas mas é um time, são times que os outros, até os grandes favoritos a ganhar a Série A, como Flamengo, Palmeiras, como o próprio Atlético Paranaense, não queriam enfrentar o CRB, preferiam enfrentar esses outros adversários menos conhecidos, né? E o CRB, graças a Deus, pegou o Ceará, que é um adversário que a gente já conhece, né? Que foi eliminado da Copa do Nordeste, mas está com excelente temporada. Então, vamos falar agora do Brasileiro da Série B, que amanhã, às 19 horas, o CRB estreia contra o Novo Horizontino, né? Como eu já falei, né, mais cedo, os relacionados do CRB são Matheus Albino, Vitor Caetano no gol. Laterais, Hereda, Matheus Ribeiro, direito. William Formiga e Eric, laterais esquerdo. Zagueiros, Fábio Alemão, Simon, Gustavo Henrique, Darlisson. Volantes, João Pedro, Falcão, Caio César e Rômulo. Meio-campistas, meias no caso, né? GG e Lucas Caliel. No ataque, Anselmo Ramon, João Neto, Getúlio, Léo Pereira, Mike e Facundo Labandeira. Né? Bom, então vamos falar do CRB agora, que é o que interessa, né? O CRB é o que está interessando atualmente. Eu ia aqui umas quantidades de abas aqui para ver se melhora também um pouquinho mais. Então, o CRB, conhecendo o Daniel Paulista, ele não deve ter grandes mudanças, né? Deve ser o time de sempre. Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente peguei no Share My Tactics e resolvi colocar o time do CRB que eu acho que deva ir a campo, né? Então, o time do CRB que deva ir a campo vai ser Matheus Albino no gol, Hereda, certo? Simon, Fábio Alemão, Formiga. Por que eu acho que o Rômulo e não o Caio César? Porque o Rômulo ele é mais defensivo, né? Ele tem um poder de marcação mais forte que o Caio César. E como o CRB está jogando na casa do adversário, né, provavelmente o Daniel Paulista deve entrar com o Rômulo, e o Rômulo, quando entrou nas finais do Alagoano, ele estava na reserva do Caio César, ele entrou bem, o time começou a se movimentar um pouco melhor, né, conseguiu ter uma consistência defensiva melhor e uma movimentação um pouco melhor. GG, certo? Mesmo o Labandeira agora estando à disposição, eu não acho que o Labandeira vai tomar agora o lugar do Mike, né? Anselmo Ramon e Léo Pereira. É esse que eu acho o time que o CRB deva vir a campo amanhã
contra o Novo Horizontino. Né? Então, esse é o time do CRB. E vamos ver agora, eu andei procurando com relação ao brasileiro, né? Andei vendo assim sobre os aproveitamentos, né? Dos clubes da Série B, né? Então, deixa eu abrir aqui as coisas aqui. Vamos lá. Desempenho das 20 equipes da Série B. Né? Bom, o desempenho das 4 equipes da Série B nos estaduais. Né? Bom, o Amazonas foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis para o Manaus. Quem era o goleiro? Edson Martin. Ele Edson Martin, que agarrou no CRB e não pegava a pena. Né? A gente perdeu o Alagoano em 2018. Né? O Botafogo, que ficou na primeira fase do Paulista. O Brusque do CRB, campeão alagoano, tricampeão alagoano. O Ceará, campeão cearense. A Chapecoense, que foi eliminada na primeira fase do Catarinense, ou seja, não foi bem. E reformulou boa parte do elenco, contratando até o Rômulo, ex-atacante, ex-CRB e CSA, bem no Paranaense, né? Teve que também fazer algumas reformulações. O Goiás, que também não foi bem no Campeonato Goiano, teve que ser reformulado totalmente, né? O Guarani, que foi eliminado na primeira fase do Paulista. Temos um rebaixado, que foi o Ituano, no Paulista, né? Mirassol, eliminado na primeira fase. Novo Horizontino, que parou nas semifinais, que é o nosso adversário, né? Que parou nas semifinais para justamente o Palmeiras, perdendo de 1-0. Eu vou falar um pouco sobre o Novo Horizontino daqui a pouco. Operário do Paraná, que foi vice-campeão, foi a semifinais do Paranaense. O Paysandu, que foi campeão paulista. O Santos, que foi vice-campeão paulista, perdendo para o Palmeiras. Ganhou lá na Vila Belmiro, mas perdeu no jogo da volta. O Sport, que foi campeão pernambucano. E o Vila Nova, que foi vice-campeão goiano. E esses são os 20 clubes e seu desempenho, que foi que cada um conseguiu nos campeonatos estaduais. Né? Então, vou compartilhar agora o aproveitamento desses clubes. Né? O CRB lidera, por incrível que pareça, lidera o aproveitamento com esses clubes. Né? Deixa eu ver se aqui... Vamos lá, o CRB ele é primeiro colocado, ele tem 72,72% de aproveitamento. Tivemos 22 jogos esse ano, sendo 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Foi campeão estadual, está na terceira fase da Copa do Brasil e está nas semifinais da Copa do Nordeste. Né? Esse é o desempenho do CRB. ,83%. O Sport teve 2 jogos a mais que o CRB. Nesses foi uma vitória e uma derrota. Né? Então, o Sport foi campeão pernambucano e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Né? E também está nas semifinais da Copa do Nordeste. Terceiro colocado está o Goiás, né? Que 16 jogos, 9 vitórias, 6 empates e uma derrota. Ele foi eliminado nas quartas finais do Goiano e não participou da Copa do Brasil. Por isso que o Getúlio pode participar da Copa do Brasil esse ano, pelo CRB. O Paysandu.
né? O Paysandu, ele tem 68,25%, né? 21 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Campeão paraense foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Em quinto lugar, nós temos o Santos, e grande favorito a ser campeão do Brasileiro da Série B. 16 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Ele foi o vice-campeão paulista e esse ano não participou da Copa do Brasil. Por quê? Porque ano passado ele foi muito mal no Campeonato Paulista. Com a mesma porcentagem, nós temos também o Vila Nova, né, que foi vice-campeão goiano, né, também, só que tá mais por quê? Porque ele teve 20 jogos, mais jogos que o Santos, certo? Porém, ele teve 4 empates e 4 derrotas e 12 vitórias, né? Foi vice-campeão goiano e não participou da Copa do Brasil por ter ido mal no Campeonato Goiano. América de Minas, né? 63,63% dos jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Parou na semifinal do Mineiro e eliminado na primeira fase. Eu vou descer já para o nosso adversário, tá? O Ceará, que é o nosso adversário do Brasil, e depois eu vou descer para o adversário do Brasileirão, certo? O Ceará teve 18 jogos, 59,25% de aproveitamento, né? 8 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, foi o campeão estadual e não participou ainda da Copa do Brasil. Por quê? Porque o Ceará, ele é o atual campeão da Copa do Nordeste, e o campeão da Copa do Nordeste participa na terceira fase, junto com os clubes da Libertadores. O Novo Horizontino é o 13º colocado em aproveitamentos, né? Ele tem 54,7% de aproveitamento, né? Ele jogou apenas o Campeonato Paulista, né? Foram 14 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Ele parou nas semifinais do Campeonato Paulistão e não participou da Copa do Brasil. Esse é o nosso adversário, que vamos enfrentar amanhã às 19 horas. Bom, pessoal, então vamos falar do Novo Horizontino um pouquinho, né? O Novo Horizontino, né, ele foi às semifinais do Campeonato Paulista e enfrentou o Palmeiras, todo poderoso Palmeiras, e perdeu por 1-0 do Palmeiras, né? E nessa derrota, né, vamos abrir aqui o SofaScore, certo? Para mostrar o time que o Novo Horizontino foi a campo, para mostrar algumas coisas sobre esse Novo Horizontino, né, sobre algumas coisas dele, né? Ele eliminou São Paulo, né? E foi eliminado pelo Palmeiras, né? Vamos abrir aqui algumas coisas sobre ele, né? Então, o time que foi a campo contra o Palmeiras foi composto por goleiro Jordi, aquele mesmo do Cadê o Talher, né? Luiz Felipe, César Martins, Chico, 3 zagueiros, né? Aí vieram William Lepo, Marlon, Giovanni, também ex-CSA, né? Heverson. No ataque, Vaguinho, Neto Pessoa e Rômulo, né? No jogo, eles tiveram algumas substituições. E as substituições que o técnico Eduardo Batista fez. Nilo Barcelos no lugar do Chico. Se não me engano, esse Chico não deve jogar, né? Agora, né? Fabrício Daniel no lugar de Giovanni, porque precisava vencer, estava perdendo de 1-0 para o Palmeiras, né? Um atacante, Fabrício Daniel. Luca no lugar de Neto Pessoa. Paulo Vitor
no lugar de Luiz Felipe e Rodrigo Soares no lugar de Vaguinho. Fora isso, ele ainda tem o goleiro Ayrton, que jogou na Chape ano passado, Al Prata, que jogou no CRB, Rafael Donato, que jogou no Vila ano passado, então, e o Rodolfo, que jogou no Tombense, jogou no América Mineiro, e ex-CRB também. Certo? Esses são os jogadores que temos no Novo Horizontino. Bom, o Novo Horizontino perdeu 2 jogadores importantes no seu esquema, né? Perdeu o Rômulo, camisa 10, que foi contratado pelo Palmeiras e estreou ontem contra o Palmeiras, e perdeu também o William Lepo, né? Então, deixa eu abrir aqui, você vê a contratação do William Lepo pelo Vitória, né? Então, os 2 jogadores preferiram ir para a Série A, o William Lepo e o Rômulo, né? Jogar Série A vale mais a pena do que em Série B, realmente. Coisa que nosso Anselmo Ramon, o pai, tá na casa, né? Perdeu, além disso, tá chamado Jamison, né? Que ele foi um Jenison, no caso, né? Jamison não, e aí resenhando com o Livramento. Bom, esse Jamison aí, ele já jogou Série B, né? Jogou por diversas equipes, mas ele ficou mais famoso esse ano porque ele fez um hat-trick, né? Contra justamente o Corinthians, né? Fez 3 gols na Neoquímica Arena, na vitória de 5 gols e foi dispensado. Complicado. E 3 gols foi em cima do Corinthians. O Batista tá. Como é que se diz? O da Batista tá nervoso, viu? Porque demitiu um cara que fez 5 gols em 14 partidas no Campeonato Paulista, que é um campeonato complicado. E desses 5 gols, 3, minha opinião, né, falando sobre o time do Novo Horizontino, né? Olha só, os ingressos estão à venda e são baratos, viu? Lá em Novo Horizonte é barato os ingressos, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês com relação do preço dos ingressos lá. Acho que o mais caro, inteira, né, que é a cadeira coberta, né, deixa eu ver. Não, aqui, ingresso da venda. Olha só, a cadeira coberta inteira 50 conto, né? A meia 25. Então, arquibancada inferior 40, 20 meia. Arquibancada geral para local e visitante 10. Então, são preços até acessíveis para o custo de vida lá em São Paulo. Apesar que Novo Horizonte é interior de São Paulo e é um interior complicado. Tanto é que o CRB viajou com 2 dias de antecedência, justamente porque é a viagem, segundo o Lima Verde, mais complicada da Série B esse ano, né? Justamente enfrentar o Novo Horizontino, né? E o CRB já está lá. Deixa eu excluir aqui. Aqui. O Novo Horizontino tem 2 reforços para esse ano, né? Além dos que já haviam chegado, que é o Fabrício Daniel, o Novo Horizontino contratou 2 reforços para a Série B, né? Olha só, o CRB trouxe 3, o Novo Horizontino trouxe 2, né? Apesar de perder jogadores importantíssimos, né? Perdeu o lateral direito, o William Lepo,
e perdeu o atacante Rômulo, né? Então ele trouxe o zagueiro Patrick, que jogou na na Portuguesa Santista, né? Na Portuguesa de São Paulo, de Esporte, desculpe, né? Esse atleta teve propostas de clube da Série A, né? E preferiu jogar a Série B pelo Novo Horizontino, né? A Chapecoense, né? Ou seja, eles trouxeram apenas peças de reposição para a defesa, não trouxeram peças de reposição para o ataque, né? Então, com isso, né, o provável time do Novo Horizontino que deve enfrentar o CRB, eu não vi ainda nada nos jornais lá de Novo Horizonte, né? Agora são 10h31, né? Não cheguei a ver nada. Mas o provável time do Novo Horizontino, vamos pegar com base no time que enfrentou o Palmeiras, né? Com base no time que enfrentou o Palmeiras, né? Então deva ser Jorginho no gol, Luiz Felipe, César Martins, o Chico parece que não joga, né? Aí ele pode lançar mão de um outro zagueiro, ou pode lançar mão do Danilo Barcelos, né? Que tá lá, é lateral esquerdo, mas é um lateral esquerdo mais defensivo e jogou ano passado no Ceará, jogou junto com o Formiga ano passado, né? Tem o Rafael Donato, né, também, tá no banco. Poxa, Rafael Donato, que jogou uma Série B boa ano passado pelo Vila, né, reserva do Novo Horizontino, né? Tem a gente no grupo do Fala Regatiano falando do CRB tentar trazer o Rafael Donato, né? Mas não vai rolar, né? Bom, então, podendo ser Chico, Rafael Donato, ou até o recém-contratado, né? Acho que é Patrick. Foi isso que eu falei? Não, Eduardo, desculpe. Eduardo, né? Recém-contratado Eduardo. Para lateral direito, no lugar do William Lepo, deva entrar o Raul Prata, ex-CRB, né? Marlon, Giovanni, Heverson vai continuar. No ataque, Vaguinho, Neto Pessoa e substituindo o Rômulo, deva entrar justamente o. Cadê? O Luca, né, que joga também de ponta à esquerda, mas é um centroavante que joga também de ponta à esquerda. Né? Foi ele que entrou até no lugar do Neto Pessoa. Esse deve ser o time do Novo Horizontino que deve enfrentar o CRB amanhã. Né? E o CRB que deve ir a campo, certo? Com a formação que a gente conhece, simplesmente eu crendo que o Rômulo deva ser titular no lugar do Caio César. Então, Matheus Albino, Hereda, Simon, Fábio Alemão, Formiga, Falcão, Rômulo, GG, Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Essa deve ser a equipe do CRB que vai enfrentar o Novo Horizontino amanhã, às 19 horas, lá em Novo Horizonte. Bom, pessoal, né? Então, o que falar mais, né? Por que o Rômulo e não o Caio César? Bom, porque o Rômulo, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é mais marcador que o Caio César, né? E o Caio César também pode ser utilizado como um meia, né? Então, no caso, numa necessidade, pode ser lançado o Caio César na vaga do GG, se for necessário, né? E ele não vai estar cansado. Né? Então, eu acho que o Daniel Paulista vai ir com esse time. Poxa, mas por que não o Labandeira, que ele é mais veloz que o Mike? Né? O Labandeira entrando de titular no lugar do Mike, a gente deva perder a principal característica do nosso lado direito, né? Que é o Hereda, o avanço do Hereda para a linha de fundo e o cruzamento. Né? O Hereda ele avança muito porque o Mike faz a jogada meio que puxando para o meio, abrindo a marcação, puxando a marcação para o meio do campo, para dentro da área, fazer com que a lateral fique livre para o avanço, né, do Hereda. Né? E o Hereda tem jogado muito, muito bem mesmo. Então, por isso que eu acho que o Mike deva ser titular amanhã e não o Labandeira. Né? E, assim, o
que é que vai acontecer? O CRB, infelizmente, como joga fora de casa, ele joga muito para não perder a partida, ou seja, ele joga muito retrancado. Então, é um jogo que ele vai deixar o adversário jogar. E o CRB, quando deixa muito o adversário jogar, não agrada ao torcedor, né? Por quê? Porque o time sofre, né? O time sofre porque não é característica do CRB, né? Não é característica normal. Porque quando a gente vê o CRB jogando em casa, o CRB ele pressiona o adversário, ele não deixa o adversário jogar no início do jogo, né? Ele pressiona para conseguir o resultado. Depois que o CRB consegue o resultado, é que ele vai e deixa o seu adversário começar a jogar um pouco, gostar do jogo para poder partir em contra-ataques, né? E com isso o CRB faz os resultados. Só que o CRB jogando fora de casa, ele deixa o adversário gostar da partida logo no início, então o adversário não se assusta, né? E em casa, o adversário se assusta com a pressão da torcida e com a pressão do time, né? O time pressiona o adversário logo no início da saída, né? Então é justamente isso que eu acho que vai acontecer, né? O CRB vai jogar como sempre vem jogando, né? Joga fora de casa para não perder, né? O empate está ótimo, né? E assim, para um campeonato longo, um campeonato como é a Série B, o empate fora de casa é muito bom, realmente. Tanto é que Daniel Paulista, ano passado, fez um excelente aproveitamento, né? Aproveitamento digno de G4, né? Então, o CRB fez uma recuperação incrível. Por quê? Porque raramente perdia fora de casa, eram muitos empates, né? Ganhava algumas ou outras partidas, mas em casa o time só perdeu uma partida com o Daniel Paulista, que foi contra o Criciúma, né? Aquela partida ali que decretou o CRB não brigava mais por nada e fez com que o Criciúma brigasse pelo acesso e conseguisse o acesso como conseguiu. E esse ano o Criciúma está jogando a Série A e não o CRB, né? Então, assim, com relação à diretoria, eu estou gostando da agressividade da diretoria no mercado, né? Vamos ver quem vai ser de ponta, porque o Jader, que já foi falado, boiou, não vai vir, né? Porque o Atlético não liberou. O Janderson no Ceará, o Ceará não vai liberar, porque não vai reforçar um adversário direto, né? Os outros que citaram, Serafim, outras apostas ali, que é aquele do Corinthians, Kaique Ferrari, outros também não vêm, né, não devem vir. E o CRB está no mercado e, segundo o nosso vice de futebol, Thiago Paes, o CRB deva trazer ainda 2 pontas, né, e talvez um zagueiro. Então, com isso, o CRB forma um elenco encorpado para o início da competição da Série B e a gente vai aguardar ver o desenrolar do clube para, na janela do meio do ano, essa janela que vai abrir, né, em junho, julho, o CRB consiga investir pontualmente e a gente consiga o nosso tão sonhado acesso, né? Mas voltando para a partida, espero que o CRB vença essa partida, não jogue como joga fora de casa, jogue como se fosse jogando em casa, né? Até porque, se não me falha a memória, a média de público do Novo Horizontino não é tão grande assim, né? É de 2.000, 3.000 pessoas. Então o CRB tem sim condições de pressionar, né, o Novo Horizontino e ganhar essa partida, né? Apesar do Novo Horizontino ser uma equipe qualificada, perdeu algumas peças, mas mesmo assim ainda assim é uma equipe qualificada. Então eu espero que o CRB vença amanhã de 1-0, 2-1, um placar apertado, certo? Mas estou contando com a vitória do CRB, entendeu? Pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal, né? Ative as notificações para quando tiver vídeo novo vocês serem avisados, né? Curta, compartilhe com seus amigos, comente, né? Que ajuda esse canal a crescer. Vou colocar mais uma vez um vídeo antigo do Davi, né? Porque ele não está comigo na secretaria, ele está doente em casa, né? Teve febre, então valeu, pessoal. Galera, se inscreva no canal, deixe o curta, comente, compartilhe, deixe o like. Obrigado. Obrigado. Fui. Fui.
Valeu!